Paz do Senhor! Tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais um devocional Gerando Promessas. Eu tô com a voz bem atacada, então pode ser que fique bem difícil hoje da gente conseguir aí se entender, mas eu tenho certeza que vai dar certo e que a palavra do Senhor vai falar ao teu coração. É bom que daí a minha voz fica um pouquinho rouca, né? Não fica tão afinada, sei lá. Eu vou ter que arrumar o microfone pra quando a minha voz estiver assim, eu conseguir falar melhor, né? Vamos lá! Porque hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que eu particularmente amo e admiro a história delas. A primeira, de pecadora, virou pregadora. E a outra, desde os 12 anos de idade, já conhecia a palavra do Senhor e tinha uma enfermidade, e a enfermidade dela, assim, não fez com que ela ficasse fragilizada. Pelo contrário, ela lutou aí pelo direito das mulheres de poder também ministrar a palavra do Senhor. Então vamos lá que a gente vai indo. A primeira mulher tá lá na Bíblia, né? A gente sempre faz aqui uma mulher da Bíblia e faz um paralelo com outra que marcou o seu tempo aí, a sua geração. E a da Bíblia tá lá, a história dela tá lá em João 4. Quem nunca ouviu João 4? E um dos versículos que mais marcou, que mais marca João 4, que a gente ministra muito sobre esse versículo em especial, que é aquele que Jesus diz que mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre verdade, sobre ser verdadeiro na presença do Senhor. E eu aprendi com essa mulher, a mulher samaritana, ou a mulher do Poço de Jacó, sobre verdade, sobre ser verdadeiro. Jesus, ele marca o encontro com essa mulher sem mesmo ela saber, somente para conversar com ela, ter um encontro com ela. E o interessante disso, dessa história, é que ela era realmente uma mulher pecadora. E ela não escondeu de Jesus por nenhum minuto, não se fingiu de Jesus para Jesus nem um minuto, os seus erros, os seus pecados, a sua fragilidade. Quando Jesus chega e pergunta e pede para ela que ela dê água para ele beber, a primeira coisa que ela vai apontar é que ela sendo samaritana e ele sendo judeu, como que ele vai pedir água para ela? Ali ela já começa a apontar aí uma coisa que dividia ela. Essa mulher, eu queria fazer tipo um meio expositivo, mas não vai dar, tá? Não vai dar, eu vou falar assim. Essa mulher, eu acho muito interessante falar sobre ela, porque ela foi até o encontro com Jesus já num horário onde ninguém poderia achar ela. Por quê? Porque ela sabia dos defeitos que ela tinha, e ela sabia que as pessoas comentavam sobre ela. Porque realmente a Bíblia aponta, e Jesus vai falar mesmo para ela, que ela teve 5 maridos. E o que ainda é o que ela tinha no momento ainda nem era dela. Então dá para notar que a mulher realmente era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher que vivia no pecado. E a Bíblia não relata a história por detrás dela. Só que a gente sabe hoje na sociedade que a gente vive, no contexto que a gente vive,
Quando a mulher é assim, sempre tem uma história, sabe? Sempre tem algo atrás. Geralmente as mulheres, assim, elas buscam preencher um vazio da alma. Essa mulher, talvez, ela procurava em homens aquilo que estava faltando dentro da alma dela, só que ela não estava encontrando. Então ela se entregou para essa vida de pecado, para essa vida. E eu acho interessante que essa mulher realmente ela vai nesse horário, porque ela deve ser aquele tipo de mulher que nós mulheres, né, dizemos, olha, essa daí fique longe, não chegue perto, porque essa daí, olha, só pronta. Essa é o tipo de mulher que a gente olha e diz para Jesus, olha, não vai ter jeito, não vai adiantar. Olha essa mulher aí, Jesus, senta que eu vou te contar a história. Porque é uma mulher pecadora, é uma mulher que não merece a tua graça, que não merece o teu tempo, sabe? É esse pensamento que nós humanamente temos. Só que Jesus, ele não vai pela uma visão humana. Ele não olha só aquilo que nós reproduzimos no exterior. Ele não olha só aquilo que a gente faz no exterior, mas ele olha para dentro de nós e ele consegue ver os traumas que a gente carrega, que as pessoas não veem por fora. Jesus, ele consegue ver uma história por trás de nós que a gente não demonstra para fora. Por isso que Jesus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, porque por trás de alguém que vive no erro tem uma história que precisa ser consertada, que precisa ser alinhada, que precisa ser curada. E naquele momento, naquele dia, Jesus marca um encontro para curar aquela mulher, para libertar aquela mulher. E é interessante porque ele oferece para ela uma água que quando jorra dentro dela, vai matar toda a sede da sua alma. Porque essa água, ela traz purificação, ela traz libertação, ela traz cura, ela traz ânimo, ela traz paz, ela traz uma força sobrenatural. É a água que Jesus nos oferece todos os dias. Uma água que cura, uma água que liberta, uma água que transforma. E ela atende o chamado do Senhor. E ali no encontro com o Senhor, nessa conversa, ao mesmo tempo, eu acho interessante que no meio da conversa, ela vai dizer para o Senhor, Senhor, então me dá-me dessa água. Eu quero esta água. Porque muitas vezes nós queremos água, nós ansiamos pela água. Então ela pede a Jesus, eu quero desta água, dá-me desta água. E daí o Senhor, Jesus vai consertar uma coisa antes de dar a água. Sabe, Jesus vai olhar para ela e vai dizer, pois bem, mas antes disso vai, chama o teu marido e vem para cá. E eu acho interessante isso, porque para curar, Jesus vai expor o pecado dela. E ela diz, e ela vai expor o pecado dela, e ela poderia ter ficado na defesa. O que tu tem a ver com meu marido? Eu que estou conversando contigo. Ela poderia, mas ela disse, não tem marido. Então Jesus diz, pois bem, disseste bem, não tem marido, porque tu já tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes a verdade. Aqui, essa mulher poderia também ter falado, o que tu tem a ver com a minha vida? Sabe, ela poderia, uma mulher que está muito machucada, muito ferida e que não quer a cura, ela automaticamente já sai para defesa. Mas ela não se defendeu. Ela disse, eu sei que tu és profeta. Ela disse, Senhor, eu realmente fiz tudo isso. Eu pequei. Eu errei.
mas eu quero ser uma adoradora de verdade. Aonde é que eu posso adorar? Se em Samaria, eu não posso. Em Jerusalém, eu também não posso. Aonde é, então, que eu posso adorar? E é nisso que eu encontro quando Jesus diz que é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa mulher tinha verdade nela. Ela poderia ter tantos erros, tantos defeitos, tantos pecados, mas ela chegou ao Pai com verdade. E isso é uma das coisas que eu aprendo com esta mulher. É que às vezes nós queremos adorar na igreja, nos templos, mas a gente não adora dentro de casa, com a verdade da palavra que habita em nós. O que eu aprendo com essa mulher é que nós devemos ser verdadeiros diante de Deus, reconhecer para Jesus os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que Ele possa derramar sobre nós a água da sua graça. Porque afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o poder do Senhor, Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Então seja verdadeiro diante de Deus. Mas depois desse encontro com Jesus, esta mulher, ela vai gerar o seu chamado. Ela vai gerar o seu ministério. Porque lá no versículo 39 diz: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. E ele me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, de pecadora, a mulher virou pregadora, que evangelizou Samaria, que trouxe as pessoas até Jesus. Ela virou pregadora da palavra do Senhor. Sempre tem um começo para nós gerar o ministério. E às vezes, o nosso começo para poder gerar, precisa haver uma cura, precisa haver uma confissão de pecados, precisa haver uma conversa franca aí com o Senhor. Essa mulher gerou, sim, o seu ministério. Mas tem poucos minutos para falar de outra mulher que marcou a sua geração, nos deixando um legado. Foi uma mulher chamada Catherine Botts. Esta mulher, ela ficou conhecida como a mãe do exército da salvação. Essa mulher, na infância, ela teve um problema na curvatura da sua coluna e ela também teve ali um problema cerebral no cérebro. E ela ficou bem debilitada. Ela passava muito tempo deitada porque ela não podia se levantar. E nesse tempo, com os 12 anos de idade, ela leu a Bíblia várias vezes e estudava sobre ela. Logo ali na sua juventude, ela conheceu seu esposo William Botts e juntos eles formaram então um exército da salvação. Só que o que tem a ver com a história ali da mulher samaritana? É porque assim como Jesus, esta mulher, ela focou o seu ministério nas pessoas que a sociedade apenas julgava como pecadores, que as pessoas não queriam perto. A gente caracteriza aí como aquela raça que a gente não quer nem conversar, né? Mas essa mulher dedicou a sua vida, o seu ministério, para resgatar pessoas do alcoolismo, pessoas da droga, pessoas assim, pecadores mesmos. Ela evangelizava, ela ia em lugares assim que ninguém queria entrar, as favelas que ninguém queria entrar, essa mulher estava entrando, ela e o marido dela.
e formaram então o exército da salvação, que cuidava da vida do físico, mas também cuidava do espiritual. Ela teve um olhar para essas pessoas, e talvez o teu tempo de gerar, talvez você olha para a tua história e você se depara com a história da mulher samaritana, e Deus te deu uma oportunidade. Quem sabe não é para você gerar vidas que outras pessoas não têm esse olhar. Quem sabe o teu ministério está em olhar para as pessoas que ninguém quer olhar. Às vezes nosso ministério, às vezes a gente só quer os grandes púlpitos, né, os grandes congressos, mas às vezes Deus nos chama para focar em pessoas que ninguém mais quer acolher. Catherine Botts também foi uma das que lutou, uma das pioneiras ali que lutou para que as mulheres tivessem o direito de ministrar a palavra do Senhor, usando o texto de Joel, onde ele diz que filhos e filhas profetizariam, teriam visões. E outros textos da Bíblia ela usou para defender que as mulheres tinham o direito, sim, de pregar. Então, olha como Deus levantou várias mulheres para que hoje nós pudéssemos exercer o ministério que o Senhor nos confiou. E nós às vezes ficamos paralisadas. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente só reproduz o que falam, mas a gente não tira tempo para estudar. Nós não tiramos tempo para realmente ouvir a voz do Senhor. Está na hora de você, mulher, se levantar e começar a gerar esse dom da palavra que o Senhor te deu, de voltar a gerar. Talvez você abandonou seus sonhos achando que o teu ministério se basearia só em igrejas e congressos. Não, às vezes Deus te chama para fazer algo mais, algo que às vezes você vai olhar, não tem os olhares atrativos das pessoas, não tem a fama, não tem os seguidores, não tem aquilo, mas às vezes Deus nos chama para isso. E Deus conta conosco para a sua obra. Isso é ser verdadeiro adorador. É dizer a Deus que aceita o chamado dele, independente de onde ele nos levar. Que você possa ter aí uma ótima semana e até semana que vem.